mesmo uma honra estar aqui de volta, um prazer estar de volta ao BTG Pactual, nesse dia tão emocionante, tão quente para comentar as eleições no Congresso. Como você disse, a gente já teve o primeiro resultado no Senado, um placar muito elástico, favorável ao Rodrigo Pacheco. Ele foi eleito com 57 votos contra 21. Eu acho que nem as antecipações, as perspectivas mais otimistas davam conta de um placar tão folgado assim, o que sinaliza uma presidência, ou pelo menos uma organização, uma correlação de forças interna bastante robusta a favor do novo presidente Rodrigo Pacheco. Obrigado, Amanda. Vamos começar então falando do resultado que já temos em mãos. Próximo presidente, quem vai presidir a Casa Superior ou o Senado para os próximos 2 anos, é o senador do Democratas de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Deixa eu chamar agora aqui o nosso convidado, cientista político, CEO da Arco Advice, uma das casas de inteligência políticas mais respeitadas do Brasil, professor Murilo de Aragão. Professor, muito obrigado, um prazer revê-lo aqui. E já deixo a pergunta para você. A Amanda trouxe a palavra elástico nesse placar de eleição do Rodrigo Pacheco que acabamos de receber agora. Como ler esse placar, professor? Qual foi a sua primeira impressão já desse resultado de eleição presidencial no Senado? Bom, boa Amanda, boa noite, Daniel. Prazer estar com vocês. Bom, o resultado, ele não é uma grande surpresa, tendo em vista os acontecimentos dos últimos dias. Na hora que o MDB deixa de apoiar a sua candidata, naturalmente ocorre uma perda de votos em favor do Rodrigo Pacheco. Então, esse fato, né, que gerou até críticas dentro do MDB, foi decisivo para essa vantagem elástica de Rodrigo Pacheco. Agora, também temos que apontar 2 outras causas: o envolvimento do governo, né, e a embaixada do Davi Alcolumbre, né, negociando pelo governo junto aos senadores, o que garantiu esse resultado robusto. Agora, é importante explicar também que a adesão de alguns partidos de esquerda, como o PT, a candidatura do Rodrigo, nada tem a ver com o governo, tem a ver, sim, com a dinâmica interna do Senado. Perfeito, Murilo, muito obrigado. Deixa eu pegar o seu primeiro ponto, então, que foi, deixa eu usar aqui a palavra, uma certa defecção de última hora, o movimento do MDB deixando de apoiar a sua candidata, que até então seria Simone Tebet, para abdicar aí de ter uma candidata própria do partido MDB, que é um partido super tradicional, histórico do Senado. E o dia hoje também foi muito quente na Câmara, os bastidores da Câmara, Amanda. E aí eu sei que bastidor de política é a sua especialidade e tivemos um movimento do DEM, que começou a se costurar nesse fim de semana e se consolidou. O DEM, partido do vitorioso Rodrigo Pacheco no Senado, hoje de alguma forma surpreendeu ou não, gostaria de saber a sua leitura, à medida que anunciou neutralidade, então saindo do bloco de Baleia Rossi, do MDB, enfraquecendo então o candidato do Rodrigo Maia, que tentava emplacar o seu sucessor e por definição, fortalecendo o candidato do governo, Arthur Lira. Como foi esse movimento do DEM? Como é que estão as últimas informações nos bastidores da Câmara, Amanda? É interessante perceber, né, como as realidades do DEM na Câmara e no Senado, né, Murilo, são completamente diversas. Quer dizer, você tem um partido que assumiu em torno do Rodrigo Pacheco, que era o líder do DEM no Senado, né, logo que a candidatura dele foi apadrinhada pelo Davi Alcolumbre, assim que ficou claro que o Davi Alcolumbre não poderia se reeleger ou ter uma candidatura à reeleição para o Senado, depois daquela decisão do Senado, do Supremo Tribunal Federal, o Alcolumbre imediatamente escolheu um sucessor e fez o Rodrigo Pacheco, que era muito próximo a ele, o seu sucessor. E ele teve todo esse resultado, o Davi Alcolumbre, que construiu esse resultado, construiu inclusive com o MDB, né, que optou pelo pragmatismo, abandonou a Simone Tebet, né, que pulou fora da própria candidatura, do barco da Simone Tebet, e aí teve uma oferta ali de cargos, a primeira vice-presidência, também mais alguma secretaria, e aí tem mais as presidências das comissões no Senado, sentou, negociou isso tudo com Davi Alcolumbre, e por isso aderiu à candidatura de Rodrigo Pacheco, porque a política é isso, ela é muito baseada em movimentos pragmáticos, e o DEM na Câmara é a mesma coisa, tem essa disputa fratricida, que acabou abandonando o Maia, que acaba tendo enfim, o jogo só termina quando está jogo jogado, né? A gente tem que ver o que vai acontecer na Câmara, né? O Murilo assiste isso há muitos anos em Brasília, tudo pode acontecer. Eu acho que vai ser uma sessão de lavação de roupa suja, mas, de toda forma, o Maia
caminha para ter um final muito melancólico, porque perdeu o apoio do próprio partido, que acabou optando pela independência, pela neutralidade, né, e não pelo apoio ao Arthur Lira, mas hoje a maioria do partido claramente apoia a candidatura do Arthur Lira. Então foi um movimento de última hora ali, costurado pelo ACM Neto, que é o presidente do DEM, pedindo, por favor, gente, então, pelo menos não, porque hoje tinha na agenda do Arthur Lira um compromisso para as 9, 9h30 da manhã, que era um compromisso de adesão formal do DEM ao bloco do Arthur Lira. Então, depois de um pedido do ACM Neto, o DEM se retraiu, ok, a gente não vai aderir formalmente à candidatura, porque aí seria a pá de cal em qualquer futuro político do Maia, seria muito constrangedor, muito humilhante para o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles tiraram o pé, desaceleraram um pouquinho, mas de qualquer forma a gente sabe hoje claramente que mais da metade do DEM vai votar no Arthur Lira. E isso começou lá atrás, o Murilo pode até explicar melhor que eu, né? O Elmar Nascimento, que também era um dos pretendentes, aí, dos candidatos à presidência da Câmara, que é do DEM, já foi líder do partido, acabou sendo preterido quando o Maia optou pela candidatura do Baleia Rossi. Então essas feridas, essas cicatrizes vão ficando no partido, né? E tinha adesão de partidos de esquerda, o DEM tem uma identidade, quer ser visto como partido de direita, de centro-direita. Então, tudo isso acabou pesando, além, claro, do trator, porque o Planalto entrou pesado ali com cargos e verbas, né, Murilo? Olha, no caso do Baleia, o que fortaleceu inicialmente terminou sendo crítico para talvez derrotá-lo, que é a adesão da esquerda à sua candidatura. E o outro fato é que o próprio DEM se mostrou indeciso em se engajar numa candidatura contra o governo, frontalmente contra o governo, com o risco de, eventualmente, o seu candidato no Senado, franco favorito, perdesse a eleição. Então, claramente, foi uma questão muito de conveniência das lideranças, de conveniência geográfica, de conveniência da relação com o governo e não de ideologia ou de partidos. Agora, dizer que o Rodrigo Maia acaba muito mal, eu acho que talvez seja um pouco de exagero. Ele não sai bem, obviamente, porque ele perdeu. Ele perdeu com a questão da não possibilidade de se reeleger, perdeu quando não, talvez tenha demorado a lançar um candidato, ficou ali aquela indefinição entre o Aguinaldo Ribeiro e o Baleia, e não apaziguou a relação dentro do seu próprio partido, o DEM, o Elmar Nascimento ficou aborrecido e se lançou como dissidente. Agora, em política, como acho que foi o Churchill que disse, em política, diferente da vida, você morre muitas vezes, né? Então, o fato de hoje estar enfraquecido não quer dizer que amanhã ele não volte. Ele foi um articulador muito importante no processo de impeachment da Dilma, foi um presidente reformista dentro da Câmara, tem uma trajetória extraordinária no comando das votações dessas reformas que aconteceram no Brasil desde 2016. Agora, efetivamente, ele não conduziu adequadamente, que senão teria ganhado, ou iria ganhar, né? A gente está falando aqui do futuro e o futuro pode pregar peças. Agora, você terminou dizendo muito bem, Amanda, o governo jogou tudo. E olha, esse fato do governo jogar tudo não é garantia de vitória, porque o Lula perdeu a eleição jogando tudo para eleger seu candidato, na época Luiz Eduardo Greenhalgh, contra o Severino Cavalcante, e a Dilma perdeu também, o Eduardo Cunha ganhou ali em 2015. Então, nem sempre o governo tem a condição de eleger o seu candidato. A vitória no Senado é significativa e vamos ver o que vai acontecer na Câmara. Tudo indica que o Arthur Lira ganha, talvez em segundo turno. Só fazer uma perguntinha por Murilo, é exatamente isso que eu queria perguntar. Você acha que ele ganha no primeiro ou no segundo turno? Enfim, partindo da premissa de que ele é o favorito, né, Murilo? Você sempre disse que tem aí, apontou uma chance, sempre tem essa chance de reviravolta. E com quantos votos? A Arco Advice, por exemplo, tem um placar? Ouviu os deputados? Não, a gente ouviu muita gente, a gente tem uma ideia, mas não temos um placar, porque a grande incógnita são os 7 candidatos que aparecem aí como azarões. E eles podem, dependendo do número de votos, atrapalhar a definição no primeiro turno. Então, e até típico de muita gente de votar por amizade, ali o Fábio Ramalho, que é muito querido dentro da Câmara, tem um trabalho social, vamos dizer assim, de relacionamento social antigo,
as pessoas adoravam ir na casa dele, não sei se agora, né, na pandemia, mas antes, era um point em Brasília, e jantar na casa do Fabinho Liderança, como ele é conhecido. Então é capaz, de repente, ele ter 20, 30 votos, e isso atrapalha o resultado no primeiro turno. E também existe aí um quadro de valorização, de dizer, olha, no segundo turno eu estou com você, né? Eu garanto, agora no primeiro turno eu estou com o Fabinho porque me comprometi, por exemplo, estou dando um exemplo. Então isso é que torna difícil bater o martelo que será no primeiro turno. No Senado foi diferente, era claro que ali, a partir do derretimento do MDB no apoio a Simone Tebet, ficou claro que o Pacheco ia ganhar no primeiro turno. Perfeito. Deixa eu só relembrar e reforçar o convite, como sempre aqui no BTG Atualidades, a participação de vocês é mais do que bem-vinda, utilize o nosso chat e até para já pedir desculpas antecipadas, mas eu e a Amanda estamos aqui, acredito que o professor também, todo mundo de olho nos seus aplicativos de cobertura em tempo real, tentando trazer o que acontece na Câmara. Como a Amanda falou, Murilo ratificou, o ambiente ainda é incerto. Existe favorito? Sim, existe favorito. Arthur Lira é o claro favorito, se me permite aqui usar a palavra claro na frente do favoritismo, mas principalmente com o movimento que o DEM fez hoje, e até para exemplificar o quão erráticos são esses comportamentos de partidos, hoje ao longo do dia, né, aí você investidor que ficou de olho na tela, cobrindo esse fluxo de notícias aqui junto do BTG Pactual, viu que chegou a sair a notícia de que até o PSDB poderia indicar neutralidade e abandonar o bloco de baleia, mas depois rapidamente foi desmentido. Mas isso só mostra o quão clima de apreensão que a gente chega para a votação da Câmara, que ainda está para acontecer, a sessão ainda está para ser aberta. Então a gente vai tentando monitorar aqui as últimas notícias, trazendo para vocês com análises, e mandem as suas perguntas também. Amanda, Murilo passou muito tempo aqui falando de Rodrigo Maia. Acho que, sem dúvida nenhuma, um presidente da Câmara emblemático, principalmente para nós investidores, essa quase meia década de presidência, de liderança de Rodrigo Maia à frente da Câmara, como o Murilo classificou e acho que rotulou de uma maneira muito perspicaz, foi um presidente reformista. Só para citar aqui, pelo menos, as reformas de maior impacto para os investidores e que contribuiu e muito para o apetite e o risco e para a valorização dos ativos brasileiros, começando aí das mais emblemáticas, a reforma da Previdência, teto dos gastos, reforma trabalhista, reforma da TLP, entre muitas outras, que o Rodrigo Maia capitaneou, ou pelo menos aconteceu durante a sua presidência. O que é essa saída de Rodrigo Maia, Murilo? No momento em que o país não só ainda precisa e muito de uma agenda reformista, porque estamos saindo de uma pandemia, ou não, já jogo a bomba aqui para vocês, né? Esse Congresso que assume agora tem que dar continuidade a uma agenda estruturante fiscal que politicamente não é fácil, com um pano de fundo ainda de uma pandemia. Murilo de Aragão, o que é essa saída do Rodrigo Maia? O que é essa cadeira após 4 anos e meio quase de presidência de Rodrigo Maia? Deixa eu ser mais preciso aqui, 1.663 dias consecutivos presidindo a Câmara, num momento muito importante para o país, sai. O que é essa cadeira e quem senta nela? O que deve receber pela frente? O que a Arco Advice espera, Murilo? Olha, é uma pergunta super complexa. O primeiro ponto é dizer isso mesmo. O Rodrigo foi um grande presidente, um presidente reformista. Agora, é importante também dizer que talvez o grande mérito do Rodrigo foi ele ter percebido, junto com outras forças do Congresso, a necessidade das reformas, principalmente a trágica gestão da Dilma Rousseff, que nos deixou num quadro profundamente dramático. É bom lembrar que nós saímos de uma recessão ali de menos 2%, 3%, um crescimento modesto, mas foi uma virada. Agora, o presidente que assume, provavelmente o Arthur Lira, ele tem noção dessas questões da reforma, porque ele participou desse processo todo, ele, inclusive, apoiou muitas dessas votações. Quer dizer, ainda que ele não tenha uma narrativa pró-reformas como o Rodrigo Maia, mas ele participou desse processo todo, desses 1.000 e tantos dias que você mencionou. O Arthur Lira foi uma figura importante nas negociações e nas articulações que levaram à aprovação desses temas. Então, eu vejo que, nesse ponto, eles não são nenhum candidato significativo com chance de ganhar, é um antirreformista. E existe outra questão, o homem é um homem às suas circunstâncias, como disse Ortega y Gasset. O ponto central é que a situação do país é tão dramática e foi ainda agravada pela pandemia,
que a agenda de reformas é obrigatória. E, nesse sentido, até, apesar dos resultados do ano passado não serem totalmente desastrosos frente à pandemia, mas algumas matérias poderiam ter avançado e deixaram de avançar, poderiam ter concluído a autonomia do Banco Central, poderiam ter concluído o marco das ferrovias, ou licenciamento ambiental, entre outras questões que ficaram pendentes. A agenda e as circunstâncias impõem o avanço das reformas. Agora, finalizando, é importante dizer que a primeira agenda pós-eleição deverá ser a questão da PEC emergencial e do orçamento por conta da prorrogação ou não do auxílio emergencial. E a pandemia continua ainda, ela só vai deixar de fazer efeito dramático na vida das pessoas quando boa parte, quando eu digo a maior parte da população, estiver vacinada ou, por alguma razão, o vírus perder energia e deixar de ser um grande problema. Tá bom. Amanda, gostaria de ouvir a sua perspectiva aí, a saída de Rodrigo Maia e quem assume qual é o ambiente da Câmara e a dura responsabilidade de retomar uma agenda fiscal em meio às complicações que o país ainda vive com o Covid-19. A gente está partindo sempre da premissa, né, que o favorito é o Arthur Lira, que ele vai ganhar. Imagina se tem uma reviravolta, a gente precisa voltar aqui para isso. amanhã e fazer uma nova leitura de todo esse cenário. Eu concordo com o Murilo, eu acho que o Rodrigo Maia foi um presidente importante, ele é um presidente reformista, e eu acho que ele tem uma coisa, o Rodrigo Maia, ele foi um presidente que ele conseguiu conferir muita estabilidade ao país em momentos extremamente difíceis, né? Ainda no governo Michel Temer, quando veio aquela denúncia, 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República, né? Pedidos de impeachment. Então, assim, o Rodrigo Maia conseguiu, né? Ele teve, certamente houve a tentação de aliados naquele momento, você é o próximo na linha sucessória, você pode assumir a presidência do país, pode derrubar o Temer, né? Sempre tem aquele viés conspiratório, mas o Rodrigo Maia resistiu bravamente. Eu acho que ele foi uma pessoa muito importante para que o governo Temer, para que o presidente Temer pudesse concluir o seu mandato com o mínimo de calma, né? Então, ele conseguiu fazer essa transição, manteve, foi eleito com mais de 334 votos, salvo engano, para esse novo termo a partir de 2019. O Poder Executivo, o presidente Bolsonaro, sequer se intrometeu na eleição da Câmara, na última eleição da Câmara, porque o Maia era o franco favorito. E o Maia tem essa coisa que ele tem o DNA liberal, né? E vocês no mercado sabem disso. Quer dizer, o Maia é oriundo do mercado, trabalhou no mercado financeiro, sempre teve essas ideias. Ele não se converteu ao liberalismo, nem ele passou a vestir o figurino liberal. Quem conhece política e quem entrevista e conversa com o Maia faz tempo, sabe que ele defende e ele acredita nessas ideias de reformas. É um pouco diferente do Arthur Lira, e principalmente diferente do presidente Bolsonaro, que aderiu e vestiu esse figurino eleitoral por uma conveniência política, né? O presidente Bolsonaro sempre teve ideias estatizantes, sempre foi um deputado corporativista que defendeu interesses corporativos e assumiu esse figurino liberal quando ele trouxe o Paulo Guedes para o projeto político dele. Tanto é que a gente vê com frequência no discurso Bolsonaro, é um discurso muito mais ideológico, preocupado com outros temas. Quer dizer, no dia que a reforma da Previdência ia ser votada no Congresso, ele estava ali para entregar o projeto com leis, com mudanças nas leis de trânsito, porque é isso que fala com a base ideológica dele, e ele tem uma aproximação com essas pautas e não com as pautas liberais. Essas pautas liberais são defendidas pelo Paulo Guedes. Eu não sei se o Murilo concorda, mas eu acho que pode dar algum ruído aí na comunicação em algum momento, porque o centrão fisiológico, o centrão raiz, que entra com Arthur Lira para mandar no Congresso, é um centrão gastador e perdulário. Eles vão querer mais dinheiro. Eu não sei se a pauta reformista de um orçamento enxuto, de manter o teto de gastos, combina essencialmente com esse viés mais gastador e mais perdulário do centrão. Eu temo, Murilo, que em algum momento isso dê um choque. E aí o Palácio do Planalto e os deputados vão ter que escolher em que barco eles estão, né? Será que vai ser nesse barco reformista do Paulo Guedes, mesmo que sejam medidas impopulares e com orçamento extremamente enxuto, que não tem espaço para rigorosamente nada, ou então eles vão aderir a pautas mais populistas, já pensando num projeto eleitoral para 2022? Eu acho que essas perguntas todas terão que ser respondidas. Então, é lógico que a gente parte agora para uma relação, possivelmente, se o Arthur Lira for eleito presidente da Câmara, mais harmônica com o Palácio do Planalto, num primeiro momento. Mas isso pode ter conturbações e turbulências
consequências, sim, e é preciso ainda saber a extensão dessa governabilidade. O presidente Bolsonaro pode ter uma vitória muito importante essa noite. Já teve com a eleição do Rodrigo Pacheco no Senado, pode ter duplamente com a eleição com o candidato favorito Arthur Lira. Mas é preciso saber até onde vai essa governabilidade recém-adquirida do Palácio do Planalto. Amanda, antes de passar para o Murilo, deixa eu só pegar exatamente esse ponto que você trouxe. E eu vou trazer aqui como é que o mercado está encarando recentemente, que a gente tem percebido investidores um pouco divididos, Murilo. E agora é você quem vai desempatar esse jogo aqui. A gente tem percebido investidores mais propensos ao risco de pegar esse eventual resultado da noite de hoje, que tudo indica que será favorável ao governo, e de fato apostar, né, num curto prazo, onde as coisas se acalmem bastante e se crie, deixa eu pegar um termo que já é emprestado da política em casos de eleição presidencial, que se chama lua de mel, né, que é aquele você saiu da urna, você acabou de receber a maioria da votação da sua população e você pega aquele seu primeiro ano para governar, onde você está com o seu capital político, capital social nas suas máximas, e dali você aproveita isso então para realmente fazer algumas reformas, fazer algo que não seja muito amistoso ou muito fácil de se vender para a grande população, mas é necessário para a sustentabilidade das contas públicas. Pode existir esse efeito lua de mel também com o governo saindo-se bem sucedido em apontar ou fazer o seu presidente da Câmara, que seria o caso de Arthur Lira sair vencedor hoje, e aí com isso de aproveitar esse momento, aproveitar essa lua de mel e botar, por exemplo, na pauta uma PEC emergencial, que seria muito bem recebida para os mercados, professor. Existe essa lua de mel. E o outro lado, que é o lado mais cético que a Amanda estava comentando, é, olha, não sei, vamos esperar para ver, tem que se esperar o dia seguinte. E aí também, professor, uma palavra que se usou muito, né, que foi negociação. A gente viu, principalmente o Estado de São Paulo cobriu muito ao longo desse fim de semana o montante de emendas que foram liberados, faz parte do presidencialismo de coalizão, não há nenhum demérito nisso, são os instrumentos que se tem ali para executar a política, oferecer cargos, oferecer postos, ainda pode ter uma reforma ministerial, mini, macro aí do atual ministério do Bolsonaro, cria-se ministérios, tudo isso vai ser respondido, né, nos próximos semanas ou quiçá meses, e aí você tem essa parcela dos investidores falando, não, eu quero esperar para ver, porque eu ainda não tenho direito, o que vai ser esse dia seguinte pós-negociação. Professor, existe essa lua de mel de curto prazo ou, de fato, deve-se esperar um pouco esse dia seguinte, essa poeira baixar e a gente ter uma ideia do que é essa nova Câmara com esse governo? Daniel, a sua pergunta mereceria aí, talvez um seminário de algumas horas para debater cada fatia do que você falou. Mas respondendo, a lua de mel pode existir. Agora, a governabilidade não é automática, ela não se realiza, não é assim, olha, eu comprei um carro e o carro está na garagem me esperando a hora que eu quiser para dirigir. Não é assim. A governabilidade, a base política, tem que ser trabalhada dia a dia, hora a hora. As agendas têm que ser testadas, porque as maiorias, elas existiram agora, vão existir na Câmara para eleger o Arthur Lira e elegeram o Rodrigo Pacheco. Mas não significa que seja a mesma maioria que vai apoiar a reforma administrativa, ou que vai encampar a reforma tributária, ou a autonomia do Banco Central. Então, a governabilidade conquistada hoje revela algumas coisas. A primeira é que houve um trabalho de articulação política exitoso, se acusava muito o governo de incompetência política, eu mesmo várias vezes disse isso, e agora o governo conseguiu articular minimamente e se sair, provavelmente, com o resultado da Câmara, se sair bem com a eleição. Ponto 1. Ponto 2. Existe uma agenda de reformas. Agora, nesse ponto, a gente precisa saber que reformas o governo quer fazer. Porque, por exemplo, na reforma tributária, o governo sempre ficou ali meio barro, meio tijolo, né? Não houve um engajamento direto para andar na reforma, porque eles não têm consenso ainda. Então, nós não podemos ter certeza que todas as reformas vão avançar, porque não sabemos que reformas serão realmente as prioritárias. Terceiro aspecto, sim, eu vejo que o investidor tem que olhar também, não apenas a eleição de agora, mas o contínuo do Brasil. O Brasil, desde 2016, faz reformas. A aprovação do teto de gastos é um marco. Poucos países do mundo fizeram reformas como o Brasil. O Brasil, aliás, não valoriza o processo de reformas que fez. E o investidor estrangeiro também não. Aliás, esses quase mais de 20 anos explicando política para o mercado financeiro,
ir para Wall Street, miro como eles são seguidamente enganados pelos argentinos, né? Seguidamente a Argentina emite bônus, convence todo mundo que lá é bacana, etc. E eles periodicamente quebram e entram numa situação que nunca o Brasil teve nesses últimos 20 anos. Então, o investidor não pode comprar assim, olha, oba, é festa no céu agora, está tudo ok. Não. Tem que entender que é um processo, é uma dinâmica. Agora, eu só para terminar minha prolixa intervenção, a conjuntura e o mercado, esses dois fatores são muito importantes. Conjuntura, terrível. Desemprego, economia patinando, setores ainda muito abalados pela crise da pandemia, cidades vazias, vacinação, incertezas. Então, isso exige uma intervenção mais dramática do governo. Segundo aspecto, mercado. O mercado é uma outra fronteira nesse dilema, porque o mercado vai sempre impedir que o governo tome medidas absolutamente populistas, porque o mercado fala pelas ações, pela cotação das ações, pela taxa de juros futuro e pelo câmbio. Então, eu vejo esses dois marcos, a necessidade de encarar o desafio da pandemia e de se manter uma certa racionalidade fiscal e econômica. Murilo, tudo bem? Amanda, posso voltar para o Senado? Pode. Eu quero fazer a seguinte pergunta. O mercado fala, e o mercado falou muito forte semana passada com uma empresa do setor público, ainda estatal, Eletrobras. E hoje tivemos a confirmação do senador que talvez possa ter desencadeado ali, né, uma perturbação mais localizada nessa empresa. E quem investe em Eletrobras sabe do que eu estou falando, a magnitude do comportamento que os papéis apresentaram nos últimos dias. Né? Murilo, Amanda, o senador, então candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, em determinada entrevista, cita que é contra este modelo de privatização da Eletrobras. Coincidência ou não, no final dessa semana, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, anuncia que está deixando o cargo. E aí chacoalhou duas esferas, a esfera micro, a própria esfera da Eletrobras, e a esfera macro, que é exatamente essa convicção que a gente possa ter na tal agenda liberal, na tal agenda de privatizações. Bom, o senador que causou o que foi o início da história foi confirmado hoje na presidência do Senado. E, Amanda, o que esperar desse governo? Agora a gente renova a presidência da Câmara, renova a presidência do Senado, renova suas respectivas mesas diretoras para esses próximos 2 anos. Essa agenda do Paulo Guedes ganha, perde, tem um espaço nesse refresco, nessa atualização de poderes legislativos e executivos de assumir algum protagonismo, ou a gente, na verdade, né, é uma guinada 360, a gente guina mudando Câmara, mudando Congresso, mas a direção não saiu muito, não teve muita novidade. Como é que você está enxergando isso? Eu acho que a pergunta é de $1 milhão. Eu acho que a resposta está na sua própria indagação, quando você fala agenda do Paulo Guedes. É porque o presidente Bolsonaro nunca tomou para si essa agenda liberal. E aí você encontra todos esses ruídos de comunicação. Quando você ouve que a Eletrobras, a privatização não é prioridade do candidato do Planalto à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, desde o apagão do Amapá, a gente vê que existe uma resistência muito grande no Senado a levar a cabo, a concluir a privatização, a capitalização da Eletrobras. A gente sabe que a agenda de privatizações não é uma prioridade do governo. Nós já vimos que não houve nenhuma privatização até agora. E duas pessoas importantes, tanto o secretário de desestatização, né, esse palavrão, Salim Matar, saiu do governo, e depois o Wilson Ferreira, que também era uma pessoa que preparou a Eletrobras justamente para essa capitalização, deixou o governo. Então, acho que esses sinais falam mais do que qualquer prospecção aqui, qualquer conjectura que a gente possa fazer, que a gente possa tecer. Eu acho que a privatização claramente não é uma prioridade desse governo. E, de novo, eu acho que agora, esse segundo biênio do governo Bolsonaro, há uma reorganização de forças na política, né? Uma nova correlação de forças. Então, quando o Murilo diz que essa governabilidade ela tem que ser conquistada dia a dia, projeto a projeto, voto a voto, quer dizer que essa maioria não está dada automaticamente. Quer dizer também que o Centrão
né, no varejo da política, sabe cobrar muito bem por esse apoio. O próprio presidente atual, presidente ainda, Rodrigo Maia, diz que o governo prometeu aí 20 bilhões em emendas extra-orçamentárias. O que são as emendas extra-orçamentárias? Além daquelas emendas impositivas, obrigatórias, previstas no orçamento, tem um dinheiro aí que foi prometido que não está previsto no orçamento. Que o orçamento não existe. E o orçamento essa pimenta não que eu ia existe. adicionar, ainda não foi votado o orçamento de 2021. Exatamente. Aliás, eu conversei com pessoas próximas ali ao núcleo do Arthur Lira, eles me disseram que, se ele for eleito, a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, será instalada ainda amanhã e o orçamento deve ser aprovado. A ideia deles é aprovar o orçamento até o final de fevereiro. Aí tem a PEC emergencial nessa agenda, eles querem começar com a reforma administrativa e só daí a reforma tributária, depois a gente pode entrar até em alguns detalhes, vai ficar para depois. Ele acha que é mais fácil aprovar antes a reforma administrativa. Então, lógico que ele vai ter que trabalhar com essa agenda de reformas. E o próprio Paulo Guedes diz que é um Congresso mais reformista, mas isso não está dado. E tem outra variável ainda, que é o auxílio emergencial. Todos os candidatos os principais à presidência da Câmara e do Senado são favoráveis ao auxílio emergencial. Aí é uma pergunta que eu faço a você, Daniel. Tem espaço nesse orçamento super engessado, enxuto, para um orçamento emergencial, sendo que o presidente não quer abrir mão de nada? Eu achei que seria uma pergunta difícil, mas essa é bem fácil de responder. Ele não quer rever abono salarial, não quer rever nada. Não tem espaço nenhum, espaço fiscal não tem. E agora eu jogo para o Murilo. Murilo, realmente não foi nem combinado. A Obra Meu Tablet já tinha muito tópico sobre a Eletrobras. Se você pudesse nos ajudar, acredito que a Arco Advice também foi muito perguntada ao longo das últimas semanas, não só por esse pronunciamento do, na época, candidato à presidência do Senado, que se confirmou agora com um placar expressivo de 57 votos, mas depois com a saída do Wilson Ferreira, a Eletrobras ainda está à procura de um CEO, e aí também entra a carrego toda essa agenda de privatizações. Murilo, o que você vê sobre isso? O que a Arco tem dito aí para os seus clientes? E já pegar também a bomba que a Amanda me jogou, já matei no peito e estou para você. Auxílio emergencial dentro de um orçamento que ainda não foi votado, que a gente ainda vai ter que ver aí no dia seguinte o que as negociações implicaram, né, em se provando aí o sucesso de Arthur Lira como próximo presidente da Câmara, e o teto dos gastos do outro lado, esse quase santo graal aí para os investidores, para dar esse conforto de que a gente não vai participar mais de espiral de elevação da dívida dos atuais patamares, quase 90%, que a gente sai dessa pandemia. Murilo, como é que você está vendo isso? Bom, primeiro ponto, o governo não criou a narrativa de privatização da Eletrobras. Não há, a rigor, uma oposição à privatização, mas sim a forma com que ela está sendo proposta e o que de offset a privatização pode trazer para o mundo político. Ou seja, é uma espécie de trade horse aí. Você tem que horse trade, você tem que fazer o jogo. Por quê? Porque a Eletrobras, o sistema Eletrobras, tem várias casas de pombo, que são lugares complicados. A CEMIG, que não é da Eletrobras, mas é ligada, então o senador mineiro tem apreço a CEMIG, Furnas, que também tem um pé importante em Minas Gerais, a Eletrobras, Eletrosul, Itaipu, Chesf, as termoelétricas no norte. Então, é um balaio de gatos essa privatização. Então, para que ela ocorresse, era necessário um empenho total do governo e uma construção de uma narrativa muito forte que não foi feita. Quando a narrativa é feita de uma forma eficiente, tudo dá certo, como deu certo na reforma da Previdência. Você acha que é mais difícil privatizar a Eletrobras? A reforma da Previdência é muito mais difícil. Então, se o governo jogar direitinho, souber apertar as teclas direitos e criar uma boa narrativa, ele conseguirá avançar, mas até agora ele não conseguiu. Com relação aos Correios também, as pessoas também não sabem direito o que significa. Agora, a bem do governo, nós temos que reconhecer que todo o processo de concessões de PPI está avançando dentro daquilo que foi feito já no governo Temer, prossegue muito bem feito aí pelo ministro Tarcísio, muitas concessões na área de infraestrutura, e isso mostra que o governo não é contra a privatização. Ele não tem, obviamente, não é um governo, o presidente Bolsonaro não é, como a Amanda disse, um privatista. Ele é um liberal, um novo liberal ali por conta das circunstâncias do país e da condição eleitoral que ele tinha. Agora, se o governo trabalhar direito na construção da narrativa, é possível que avance, sim, a privatização. Mas até agora
não fez. Então, Uma pergunta capciosa, então, Murilo. Você tocou num ponto também, a Amanda já tinha tocado, implementar a narrativa em primeiro lugar. Geralmente, no ciclo político, a gente vê isso sendo feito no ano zero de governo. Quando o governo assume, ele vem com a agenda dele, tenta construir a narrativa dele, que é o que você colocou, Murilo. Quanto mais espinhoso e complexo for o tema, como a reforma da Previdência, às vezes dura anos. Vamos lembrar que a Previdência é aprovada em 2019, mas ela começa a ser discutida e praticamente enviada no Congresso quase 3 anos antes. Então, 3 anos de maturação da sociedade, do ambiente político, quanto ao tempo para a gente ter alguma aprovação. Aí você fala, menos espinhoso, menos complexo, não precisa de tanto tempo assim. Mas a verdade é que em ciclos políticos a narrativa ela é colocada a zero de jogo. Bom, estamos começando o segundo tempo do governo Bolsonaro agora, você tem 2 anos e, na verdade, me permite colocar aqui a perspectiva que o 2021 já é antessala de um ano eleitoral. Dá tempo para colocar a narrativa de privatização, Murilo? Olha, dá. Por exemplo, o governo Fernando Henrique privatizou a Telebrás, as empresas da Telebrás, em agosto de 98, às vésperas da sua reeleição. Ou seja, e veja bem, nós vivíamos ali um quadro dramático com crise na Ásia, crise na Rússia. O Brasil viveu uma quadra difícil no segundo semestre de 98, que terminou com a desvalorização cambial em 99. Então, é possível avançar, sim. Itamar Franco também, que não eram adeptos de privatizações, permitiu a privatização da Uzi Minas, né, que foi emblemática o episódio. Enfim, então nós temos que ver que as circunstâncias, às vezes, levam o governo a tomar atitudes que não estão no seu DNA. Mas, como eu disse, o que vai balizar o avanço dessas questões é o nosso problema fiscal, e o comportamento do mercado, porque o mercado pune a conjuntura econômica e fiscal do país e a necessidade da pandemia. Eu vejo que se a privatização da Eletrobras for realmente uma prioridade, o governo tem capacidade para construir uma narrativa. Agora, eu acho que tem outras prioridades na frente e que indicam que estão na PEC emergencial, que por si só já será um grande desafio de aprovação. Eu não respondi sobre o auxílio emergencial. O que eu acredito é que o governo vai dar um jeito, seja prorrogando, seja aumentando o Bolsa Família, seja reempacotando tudo num novo programa. Provavelmente não tem dinheiro para se repetir o que foi feito com o auxílio emergencial, mas deve haver uma solução sem quebrar o teto que permita ampliar os gastos de amparo social neste momento de crise. E a PEC emergencial será muito importante para isso. Fazer mais um apontamento que, além disso, talvez não seja a prioridade do mercado, mas com certeza é prioridade do governo Bolsonaro, que é o avanço da tal pauta de costumes, né? E isso consome uma energia danada. Agora o governo está entrando no seu 3º ano, agora tem pessoas simpáticas eleitas, provavelmente na Câmara, certamente já no Senado, então não há mais aquela desculpa de que não tem ambiente para votar as pautas de costumes. A pauta de costumes não é uma prioridade, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele tem dito também, e pessoas próximas a ele, que ele não vai barrar. Se houver maturidade para certos projetos serem votados, eles podem ser votados. O problema é que esses projetos, as pessoas pensam, não, mas então põe ali, sei lá, para uma reforma tributária para tramitar, uma reforma administrativa e alguma coisa da pauta de costumes, a flexibilização do porte e posse de armas, por exemplo, que é um tema caro ao bolsonarismo. Não dá, porque as duas, eu estava conversando com um deputado hoje, ele estava até me explicando, eu falei, mas deputado, dá para as duas coisas, são compatíveis, elas podem caminhar paralelamente, tramitar paralelamente. Ele falou, Amanda, é muito difícil, porque são duas pautas que são muito polêmicas, elas consomem uma energia danada, e um deputado, por exemplo, pode usar como moeda de troca. Então vou votar, se não votar essa matéria da pauta de costumes, eu não vou dar meu voto para uma reforma econômica cara ao Planalto, por exemplo, e vice-versa. Então esses temas são muito delicados. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e ele falou foi numa entrevista para o nosso programa Opinião no ar na Rede TV no ano passado, para vocês terem uma ideia de como essa eleição na Câmara e no Senado, mas principalmente na Câmara, é decisiva para o governo Bolsonaro. Eles encaram como um divisor de águas. E o Fábio Faria, naquele momento, nessa entrevista, ele fez a seguinte afirmação: a gente tem que colocar para votar a pauta de costumes, porque foi essa a pauta que elegeu o presidente Bolsonaro, não foi a pauta liberal.
a pauta, o core ali da sustentação, aqueles 15, 17% que o presidente Bolsonaro tinha desde o começo da eleição de 2018, ele vem daqueles conservadores raiz, né, que é um termo que está em moda, está em voga hoje em dia, mas que são pessoas que fazem questão que essa pauta conservadora seja votada. Então ainda vai ter essa briga consumindo energia e roubando tempo das reformas econômicas, que obviamente são muito mais urgentes, principalmente na atual conjuntura. Ainda mais com a proximidade de 2022. Pois é. E aí vem essa pergunta exatamente, é o tempo, é o calendário, porque a gente sabe, Murilo, desculpa. Claro, não, por favor. A questão é a seguinte, Amanda, a prioridade do presidente agora é a reeleição. Então, a pauta da eleição é uma coisa importante, mas não é tão importante quanto a reeleição. E a reeleição do Bolsonaro, pragmaticamente falando, não depende apenas do bolsonarismo raiz. Aliás, não foi o bolsonarismo raiz que garantiu a vitória dele. Foi justamente o eleitor que não era Bolsonaro, mas que não queria votar no PT e que se desencantou com a fragilidade política que o centro lá do PSDB apresentava. Então, hoje, o Bolsonaro ele tem como prioridade atravessar o ano e chegar forte para a reeleição. Então, se, de repente, ele gasta muita energia política com a sua pauta de costumes num Congresso dividido, e vocês lembram que eu disse aqui, as maiorias são eventuais, são temáticas. A maioria que elegeu ou elegerá Arthur Lira não quer dizer que vai apoiar a pauta de costumes, 100%. Eventualmente, até gente que está votando em Baleia Rossi poderia até votar na pauta de costumes. Então, essa é uma dinâmica realmente complexa, como disse a Amanda, porque se construir maioria em torno de temas muito complexos pode sim roubar energia visando a agenda da reeleição. E a agenda da reeleição, gente, ela é ligada a dois assuntos, a pandemia e a recuperação econômica. Essas duas questões são fundamentais. E aí elas se subdividem em vários temas, quer dizer, qual é o engajamento do governo na pandemia, qual é se o auxílio emergencial prossegue ou como prossegue, se a economia começa realmente a dar sinais de vida, se o desemprego começará a cair, terá uma curva positiva, se a atividade econômica estiver ganhando vida, se as cidades começarem a ficar um pouco mais vivas. Então, isso tudo é decisivo para a eleição do Bolsonaro. E, provavelmente, a pauta de costumes pode, de repente, atrapalhar esse quadro. Ele pode até votar alguma coisa, pode tentar votar, mas eu vejo que o Congresso de hoje, ele, ideologicamente, é dividido, a grosso modo, em três grandes forças. Uma força de esquerda, uma força de centro e uma força de direita. Para aprovar alguma coisa, você tem que caminhar para obter a maioria. E essa maioria normalmente se aglutina no centro. Aliás, as grandes reformas no Brasil, como dizia Amaral Peixoto, ocorrem quando a direita da esquerda conversa com a esquerda da direita, e aí fazem um acordo que segue adiante. É o que eu chamo o consensualismo, que é o nosso airbag de conflitos no país. O consensualismo provocado por esse centro. Este centro hoje, a grande talvez prioridade do Bolsonaro é desarmar esse centro. E ele conseguiu, pelo menos agora. Ele cortou o centro ao meio. Pegou um pedaço do centro do lado dele. Isso foi muito da parte dele. E ele vai querer manter esse centro com ele. E se, de repente, ele insiste, força uma pauta de costumes, ele pode causar certa defecção nesse naco de congresso que ele conquistou agora. Então, eu não sei. Eu acho que essa pauta de costume é importante. Agora, por fim, para finalizar, Amanda, na política é muito importante a narrativa. Por isso que a própria imprensa e a opinião pública se escandalizam quando o presidente fala uma coisa e faz outra. Ele fala mal da vacina chinesa e compra a vacina que a Anvisa comprar. Isso faz parte da política. O Lula dizia, não negociarei com o FMI. Aí chamou o Palocci e disse, estou viajando, você renova a carta aí que ia vencer em agosto. Renova por mais um ano aí. Então, a conveniência, ela é a grande, vamos dizer, ela é muito importante para a tomada de decisões. Então, eu não sei se o engajamento total na pauta de costumes seria conveniente para o próprio presidente.
Eu concordo com você, eu espero que ele tenha isso muito claro na mente dele, porque é como você disse, Murilo, os dois grandes eleitores aí, o que vai pesar na eleição de 2022 é isso, de um lado a pandemia, né, como o Brasil vai se sair nessa condução da pandemia, na vacinação, e por outro lado, a economia, se a economia vai reagir, mas que tem uma base ideológica que é minoritária, mas é muito barulhenta, é ruidosa nas redes sociais, isso e ela cobra do presidente da República. Vamos ver se ele vai conseguir manter a mente dele nesse pragmatismo. Aliás, falando de inflexões, né, o bolsonarismo fez a maior inflexão no discurso agora, porque ele foi eleito com um discurso de não ceder ao centrão, de não ceder à chamada velha política. Ele, pelo contrário, né, ele fez essa divisão entre velha e nova política, não fazer fisiologismo e toma lá da cá. E agora, no segundo biênio do governo Bolsonaro, a gente tem exatamente a consumação do que os críticos chamam de estelionato eleitoral. Quer dizer, ele aderiu a tudo que ele tanto criticou para ser eleito, fez uma inflexão no discurso dele, acabou optando pelo pragmatismo, que ele viu que daria a ele governabilidade e também o salvaria de talvez um provável processo de impeachment e também de investigações na família. Amanda, do ponto de vista... Sim. História, viu, Daniel? Deixa eu falar só uma questão. A história nos ensina muita coisa, né? Então, não se surpreenda com esses acordos e essas viradas de narrativa. Para apoiar Getúlio Vargas para presidente da República, dois inimigos mortais que se degolavam mutuamente, os seus aliados, Assis Brasil e Júlio de Castilhos, se reuniram e apoiaram a candidatura de Getúlio Vargas. Lula e Maluf fizeram aliança em eleições para a prefeitura de São Paulo. Então, em política, infelizmente, isso não é... A coerência não é A coerência, às vezes, é um cercadinho, né, que impede a evolução. Enfim, então, por isso que ocorre esse tipo de coisa. Agora, veja bem, o próprio bolsonarismo de raiz está tolerando esse namoro com o Centrão, que começou em fevereiro. Foi em fevereiro que o Bolsonaro começou a receber os presidentes do Centrão, do PP, do PL, do PSD, do PRP, do próprio MDB. Não é? Ele foi conversando e construindo esse entendimento, e até agora o bolsonarismo raiz está tolerando. Mas ele tolera porque o próprio bolsonarismo raiz vai elegendo os inimigos, né, os seus bodes expiatórios. Um deles é Rodrigo Maia. Acho que ele tolera esse namoro com o Centrão porque ele pensa, bom, qualquer coisa serve, qualquer coisa vale a pena para tirar o Rodrigo Maia da presidência da Câmara, porque de alguma forma o bolsonarismo conseguiu colar esse rótulo no Rodrigo Maia de que ele era o grande responsável pela pauta não caminhar no país, que ele era o grande responsável por medidas provisórias caducarem, de que ele era o grande responsável pelas reformas não serem aprovadas. Em grande parte isso não é verdade. A gente sabe que teve um problema ali nos últimos 3 meses, com eleições municipais e depois a própria eleição na Câmara, que de fato a pauta ficou obstruída, ficou travada. Mas antes disso, o próprio Palácio do Planalto demorou muito para aprovar uma reforma tributária fatiada, até hoje só apresentou a primeira fatia, depois de muito tempo também apresentou uma reforma administrativa tímida. Então, quer dizer, o bolsonarismo ele consegue eleger os seus inimigos. E aí tentou, né, deu uma volta ali, uma guinada para tentar justificar e legitimar essa reunião, essa aliança com o Centrão, como se fosse o menos pior, né? O único jeito do Bolsonaro conseguir governar. Vamos ver qual vai ser a nova justificativa se houver problemas na governabilidade a partir de agora. Eu quero jogar uma pergunta para você, professor, até porque a gente sabe que você tem que sair daqui a pouco para um compromisso. Eu e a Amanda, nós damos sequências aqui na cobertura da Câmara, mas a Amanda lê meus pensamentos, porque na verdade a pergunta que eu queria jogar para você é exatamente essa, o funcionamento do bolsonarismo, se é que pode se dizer assim, mas vou pegar aqui emprestado termos que já estão sendo utilizados, faz parte, né, do oxigênio que alimenta ali o bolsonarismo, o antagonismo. Isso vem desde você pegar o DNA do deputado Jair Bolsonaro lá do início da década de 90. E a gente percebe isso, como a Amanda falou, é vacina chinesa, daqui a pouco você bota outro bode expiatório, e é inegável que Rodrigo Maia, sabe-se lá por quê, Murilo deve saber melhor, por acompanhar mais de perto ali, Brasília, etc. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Podem ter interpretações que, às vezes, muito da ineficiência da execução da agenda liberal ou da agenda, como o nosso ministro da Economia gosta de dizer, estruturante, às vezes foi muito mais uma bola quadrada do próprio governo, do próprio campo do Ministério da Economia ou da Casa Civil ou do Palácio do Planalto.
né, chame do que quiser, e não tanto do Congresso. Mas esse antagonismo funcionava muito bem. Ou seja, às vezes você mesmo está sendo culpado pela bola não estar muito redonda, mas você consegue culpar o outro e aquilo te mantém politicamente ativo, te mantém politicamente aceso. Como funcionar agora se, muito provavelmente, a gente vai ver nos próximos minutos ou nas próximas horas, a confirmação de que o novo presidente é seu, no sentido que você atuou e colocou o presidente ali. Quando você precisar desse antagonismo, como é que vai funcionar, Murilo? Bom, se você compra uma Ferrari, você tem que aprender a dirigir uma Ferrari, né? Não é fácil, não é como dirigir um carro comum, né? Ter base política demanda energia, competência, e a gente pega o exemplo do Michel Temer, que era super experiente, super enfronhado, um parlamentarista, né, um homem do parlamento, e ele mesmo assim suou e teve que trabalhar muito para manter o seu mandato ali no meio daquelas questões todas. Então, o governo vai ter que ter muito empenho para implementar a sua agenda. Mas o grande desafio é qual agenda? Eu disse a vocês aqui, a agenda do presidente é a reeleição. Então, tudo tem que ser visto hoje a partir desse ângulo, o ângulo da reeleição. Eu só vou fazer coisas que me fortaleçam para a eleição. Então, se eu tenho que avançar na direção da pauta de costumes, ou se eu tenho que estender um auxílio emergencial de alguma maneira, ou se eu tenho que avançar numa reforma fiscal para me dar mais liberdade, para dar mais liberdade orçamentária. Isso tudo será olhado tendo em vista a possibilidade da eleição. É o pragmatismo. É o pragmatismo das alianças. Por isso que Franklin Roosevelt fez aliança com Stalin contra Hitler. Porque se fosse olhar a matriz ideológica e visões de mundo, não tinham nada a ver, se odiavam. Mas as circunstâncias obrigaram a tomar decisões. Agora, você tem toda a razão. O governo foi incompetente no encaminhamento da agenda. Foi muito incompetente, caiu facilmente no jogo de atrito político que se repetiu várias vezes entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Vocês lembram que eles brigavam, aí havia uma embaixada muito bem feita, aí eles jantavam, ficava tudo bem, diziam um ao outro que se amavam, que se respeitavam, que gostavam um do outro, que se conheciam há muitos anos. Daqui a 3, 4 semanas, bum, explodia um outro conflito. Então, esse tipo de comportamento, e quando um não quer, dois não brigam, o governo tem que adotar uma narrativa de pacificação no relacionamento com o Congresso, terá, obviamente, que atender às demandas. Amanda, com relação às emendas, é importante dizer, o governo, quando libera as emendas impositivas, libera para todo mundo, né? Então, se liberou para São Paulo, foi para a turma do PSOL também. Você não pode liberar para A e não liberar para B. O que aconteceu é que uma verba discricionária do governo, não emenda parlamentar, mas uma verba discricionária do governo, onde eles poderiam alocar, sei lá, eles têm 1 bilhão no Ministério da Saúde para construir postos de saúde. Então, ele, em vez de dar esse dinheiro para um adversário, ele diz, olha, fulano, vou te dar aqui 100 milhões para você construir 100 postos de saúde no seu estado lá em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, esse foi o dinheiro, foram as verbas que foram usadas, prometidas, ainda não entregues, né? Vai depender do orçamento. Enfim, então essa é só uma visão rápida da questão. Daniel. Professor Murilo, muito obrigado. Na verdade, eu e a Amanda, a gente continua aqui pelos próximos minutos, trazendo o que está acontecendo lá na Câmara. A sessão da votação já começou, estamos nos discursos aí dos candidatos. Professor Murilo, sei que você tem um compromisso, você tem que sair. Murilo de Aragão, em nome do BTG Pactual Digital, muito obrigado. É um prazer enorme recebê-lo aqui novamente. Obrigado, Murilo. Tchau, Daniel. Tchau, Amanda. Obrigada, Murilo. Foi um prazer. Amanda, agora eu passo para você, que já estamos recebendo perguntas aqui. Eu vou adaptar a pergunta, porque, na verdade, eu percebi uma certa ansiedade da pergunta. A pergunta simplesmente é, tudo bem, a votação é agora, já vamos ter presidente da Câmara, presidente do Senado, as mesas diretoras, amanhã a bola rola, e aí? Rola para onde? O que começa? Mas eu vou trazer, que acho que o pano de fundo dessa ansiedade é o seguinte. Bom, a gente já viu o quanto que Brasília tem sido protagonista na dinâmica de preços de ativos financeiros aqui no nosso país. Acho que desde o impeachment,
ano, né, Brasília tem sido a protagonista aí de grandes movimentos ou de grandes riscos, tanto é que estamos aqui numa instituição financeira acompanhando ao vivo uma votação na Câmara. Acho que em outros anos isso até não seria comum, não seria nem pensável. Pois bem, os mercados estão de olho em Brasília. Nos últimos 2 meses, Brasília estava de recesso. Então, os mercados estavam mais acompanhando os movimentos internacionais, alguns acenos aqui e ali, obviamente tentando apurar o que estava o bastidor dessa corrida. Só que agora, Brasília estreia amanhã e o mercado está com uma ansiedade enorme. Sabe que tem uma pauta muito grande para ser aprovada, também complexa, pandemia, desafio fiscal. E eu vou pegar a palavra que o professor Murilo deixou aqui, que o Congresso agora se volta com um governo focado em reeleição. Então, pegando a pergunta aqui do Leonardo, que está participando com a gente, a bola rola e começa amanhã. Eu sei que você já trouxe aqui nas suas apurações que o foco vai ser, de fato, implementar CMO. Então, traz essa cor aqui de novo do que esperar para esse novo Congresso, que a bola rola amanhã e o mercado já está com uma apreensão elevada aí do que esperar de Brasília a partir de amanhã. E não é só o mercado, não, é o Brasil todo. Porque se a gente for pensar, né, o Congresso não está parado só no recesso parlamentar. O Congresso está parado pelo menos desde outubro, mais ou menos, às vésperas das eleições municipais. Regionais, né? Porque assim, tudo que tinha que ter sido aprovado no final do ano passado, as principais reformas não foram, acabaram ficando para esse ano. Então, leia-se o quê? PEC emergencial, que tinha que ter sido aprovada ano passado, justamente para você conseguir acionar esses gatilhos e abrir um espaço um pouquinho maior no teto de gastos. A discussão do auxílio emergencial começou a ser feita, mas foi interrompida por ordem do próprio presidente da República. Sim. Lembra quando ele falou, não se fala mais em Renda Brasil, né? Então, um programa social que obviamente é necessário para dar guarita para esses mais de 65 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial, primeiro de 600, depois de R$300 e agora nada, zero, né, a partir de janeiro, e também outra. Então, todas essas discussões, a própria autonomia do Banco Central, e depois você teve aquela pauta obstruída, nada mais foi votado. Ficou para esse ano. Então, o que eu consegui apurar, falando com pessoas ali do entorno do Arthur Lira, sempre partindo desse pressuposto de que ele é o favorito, mas assim, de forma geral, a agenda não deve ser tão diferente caso o Baleia Rossi seja eleito ou o Arthur Lira. Então, você tem um orçamento para aprovar, que também foi o principal, que tinha que ter sido aprovado ano passado, não foi, ficou para esse ano. Então, a partir de amanhã, instala-se a comissão mista de orçamento, né, com participação de deputados e senadores, para finalmente discutir o orçamento de 2021, que já começou sem orçamento, e aí você tem que aprovar até o final de fevereiro. Então, esse é o orçamento. Tem a PEC emergencial, que está no Senado. A leitura é que se o relatório do senador Márcio Bittar, que até saíram alguns rascunhos de uma PEC emergencial bem timidazinha também, se isso não avançar, eles podem pegar alguma coisa, algum relatório embrionário que já tem na Câmara dos Deputados, do deputado Pedro Paulo, por exemplo, que hoje está no Rio de Janeiro, mas o deputado Pedro Paulo já tem ali da regra de ouro, alguma coisa que diga respeito à PEC emergencial, a Câmara pode aproveitar isso. Aí depois tem a reforma administrativa, que na leitura do grupo do Arthur Lira é mais fácil aprovar e está mais bem encaminhada, sofreria menos resistência do que a reforma tributária. Lembrando que a reforma administrativa, no modelo apresentado pelo Planalto, vale só para futuros servidores. Então também, né, Daniel, você sabe melhor do que eu, não deve trazer nenhuma grande economia agora, num primeiro momento, é uma economia que fica para depois. E aí, o grande X da questão é também a reforma tributária. Qual reforma tributária? O grupo do Arthur Lira não gosta do que foi apresentado e discutido até agora, até porque era uma PEC de autoria do Baleia Rossi, cujo relator é o Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, o mesmo partido de Arthur Lira. Pode haver uma mudança nesse relator e provavelmente uma mudança no texto, né? Eles querem alguma coisa, deve voltar a discussão da CPMF, que é uma coisa que sempre enfrenta muita resistência no Congresso. É uma obsessão do ministro Paulo Guedes. A leitura no Ministério da Economia é que com Arthur Lira na presidência da Câmara pode ser mais fácil, pelo menos, tocar essa discussão, esse debate sobre a CPMF. Então, isso pode voltar à tona. E uma reforma tributária, talvez, que una impostos federais, mas não necessariamente o ICMS e o ISS, né, o estadual e o municipal. Isso vai ter que ser revisto. Então, olha, mudanças em todos... de novo, é o que o Murilo falou, são maiorias construídas projeto a projeto. Mesmo que Arthur Lira seja eleito hoje, sei lá, com 300 votos, não quer dizer, uma reforma constitucional precisa de pelo menos 308 votos. Isso não está automaticamente na conta do governo, né? A governabilidade, ela não vem assim, com essa certeza de que toda votação você terá 300 votos. Não é assim que é construído. São temas muito polêmicos e esses interesses são negociados caso a caso. E eu não sou tão otimista, porque eu acho que a gente vive
uma pandemia muito grave, né? Tem essas novas variantes, cepa de Manaus, a gente não sabe se pode haver um recrudescimento da pandemia antes da vacina ganhar fôlego e imunizar uma parte importante da população. Então, acho que o governo ainda vai esbarrar em várias dificuldades. E todas essas reformas, elas enfrentam muitas resistências internas. Você mesmo disse, né? A reforma da Previdência levou 3 anos para ser aprovado. Então, não é jogo jogado, não, viu? Isso tem que ser construído pouco a pouco. Como você começou falando, né? Essa presidência da Câmara que está sendo disputada por Baleia, por Arthur Lira, o Murilo de Aragão também já trouxe esse panorama aqui para a gente. A gente vai botar na tela aqui, na verdade, uma tabela onde é um compilado. Na verdade, só para mostrar que, na prática, os dois candidatos, pelo menos para os temas mais caros ao mercado, são as reformas aí para trazer sustentabilidade para as contas públicas, eles de fato não divergem tanto. Amanda, a gente está na tela, na verdade, para a gente provar exatamente o que você já estava dizendo, o professor Murilo de Aragão, que estava aqui com a gente também, que tem um perfil similar de votação. Então, a gente viu os últimos grandes reformas fiscais, ou de impacto fiscal, que foram muito favoráveis para o comportamento dos investimentos aqui no Brasil, PEC do teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, marco do saneamento, todos os dois votaram iguais, né? Até na abstenção ou voto aí contrário à orientação do governo, também os dois votaram iguais. Então o perfil é parecido. É porque esse pessoal era todo mundo amigo, né? O próprio Arthur Lira era muito próximo ao Rodrigo Maia, né? O Murilo de Aragão falou, o Arthur Lira é líder do PP, então ele votou, ele conseguiu votos também a favor de vários desses projetos, ele sempre foi próximo ao Rodrigo Maia, que houve essa cisão depois, né? O Arthur Lira, ele construiu essa candidatura ao longo de muitos meses. Eu estava revendo hoje, ele até participou de uma entrevista, o Arthur Lira comigo e com o Murilo de Aragão aqui numa live do BTG Pactual, isso foi em julho. Então, antes disso, ele já construía essa candidatura à presidência da Câmara, ele foi se aproximando do presidente Bolsonaro, e quando o presidente Bolsonaro precisou, porque ele se viu lá exprimido, com aqueles atos antidemocráticos, pedidos de impeachment, depois a investigação avançando para cima da família dele, dos filhos dele, o caso da rachadinha, ele viu que ele precisava do Centrão, e foi aí que aconteceu essa aproximação, via a figura do Arthur Lira. Vocês lembram que antes o líder do governo na Câmara era o Major Vitor Hugo, que era um deputado em primeiro mandato que não tinha experiência, era muito criticado, inclusive, pelo próprio Rodrigo Maia. Aí, o que o Bolsonaro começou a fazer no ano passado ainda? Começou a profissionalizar essa gestão da política. Aí foi o Ricardo Barros, que hoje é líder do governo na Câmara, também do PP, partido de Arthur Lira. Isso tudo foi sendo construído, né? Não foi do nada. O PP começou com o PL, que não à toa hoje tem um candidato à vice-presidência da Câmara, que é o Marcelo Ramos. Então, isso não foi construído do nada, isso aconteceu ao longo de vários meses. E aí o Planalto elegeu essa eleição para a Câmara como esse divisor de águas, esse jogo decisivo, e chega hoje com seu candidato como franco favorito. Mas isso foi construído ao longo de vários meses, essa metamorfose, essa mudança no governo também. E essa base ideológica do governo, que é muito importante para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro se alimenta disso e alimenta as redes sociais, esse discurso público tem que fazer sentido. Então, essa base ideológica tem que aderir a esse novo discurso. Então, peraí, então Bolsonaro, que não ia se aliar ao Centrão nem à velha política, de repente está distribuindo cargos e verbas, né? Deve vir por aí uma reforma ministerial, mas por quê? Para tirar o Rodrigo Maia, que é o inimigo, que está travando a pauta do governo, que não está deixando o presidente Bolsonaro governar. Então, toda essa narrativa, ela é construída, e isso tem que fazer sentido dentro do bolsonarismo. É muito parecido com o Trump nos Estados Unidos. Essas coisas não andam isoladas, elas caminham juntas. Então, a base ideológica do presidente Bolsonaro assumiu essa candidatura do Arthur Lira e aceitou o Arthur Lira, que é um expoente do Centrão, mais fisiológico do Centrão raiz, para dizimar o Rodrigo Maia, que eles veem como inimigo. Então, vamos ver como será o próximo capítulo, porque essa base ideológica ela tem um peso muito importante no governo. Você tocou num ponto muito importante, eu vou perguntar desse próximo capítulo, mas antes na tela agora, o que a gente está reparando é exatamente as pautas mais caras agora que o mercado está esperando para esse biênio que começa amanhã. Amanda, como você muito bem lembrou, na verdade, tudo que a gente está vendo na tela nesse momento já está parado e não é há 1 mês ou há 2 meses. Faz tempo. Tem tema aí que já está parado há mais de 1 ano.
Desde 2019, Sim. Daniel. Olha a reforma tributária, PEC emergencial, isso está lá desde 2019 para ser votado, logo depois da Previdência. E a gente vê que o perfil similar também se espelha para essas pautas que estão à espera aí não do novo Congresso, mas da nova presidência ou da nova mesa diretora. A partir de amanhã começam os trabalhos. E aí eu vou chamar uma atenção aqui do que você até mesmo já citou. Mas é interessante que no nosso levantamento aqui do nosso Departamento de Pesquisa Econômica e Política, a gente traz aqui que, olha, Arthur Lira, que é o franco favorito, ele já não é tão favorável o tal nova CPMF, né? Que parece que nos bastidores sempre tem sido o gargalo para o governo não ter emplacado a proposta dele, a versão dele completa de reforma tributária, porque existe um pouco esse gargalo aí de vir com essa nova tributação ou não. O Baleia Rossi, que aliás é o autor da PEC, da reforma tributária, né, já tinha sinalizado de alguma forma que aceita conversar um novo tributo, a necessidade né, de, se for o caso, uma elevação de impostos, mas Arthur Lira já falou que não vê muito isso caminhando. E os dois, na verdade, se encontram de novo em defender a expansão ou um novo auxílio emergencial, mas fazem um porém que tem que caber no teto dos gastos, e eu já digo para você que... Já o Rodrigo Pacheco disse que não precisa, né? Depois ele consertou. Hoje, pelo menos, eu pude acompanhar no meio da tarde o discurso da candidatura, né, do Rodrigo Pacheco, falou que tem que ser obedecido, tem que comportar. Agora, a conta não deixa. Bom, aí a pergunta é para você. Eu não sei, eu não sou economista, mas eu tenho dificuldade em fazer essa conta. Quando eu converso com economistas, como fazer isso caber dentro do teto de gasto, até essas despesas, o Murilo falou, o que ele prometeu de emendas, que fazem parte das despesas discricionárias, mas qual a parcela disso do orçamento, né, Daniel? Uma parcela ínfima, porque de despesa obrigatória a gente tem o quê? Mais de 95% de orçamento, você ainda tem que gastar com emenda parlamentar. E eu acho que assim, não cabe demonizar aqui a emenda parlamentar, porque esse é o jogo da política, é o pragmatismo, é o presidencialismo de coalizão. Quando o Bolsonaro faz essa inflexão, né, e se aproxima do centrão, o que na verdade ele faz? Ele é reinstituir o presidencialismo de coalizão, que é como a democracia, desde a redemocratização, é como funcionam as coisas no Brasil, né? Então, assim, também, por outro lado, é legítimo, é natural que as pessoas que deem sustentação, os deputados que deem sustentação ao governo, também defendam a liberação de emendas para suas bases eleitorais. Em qualquer regime presidencial do mundo, isso funciona. Talvez aqui no Brasil, né, tenha sido levado a um nível exponencial, né, quando a gente vê com a Lava Jato, com o Petrolão e com o Mensalão, e aí é uma deturpação desse presidencialismo de coalizão. Mas é assim que o jogo é jogado. Então, o que você faz é reinstituir o presidencialismo de coalizão. Agora o governo tem uma base aliada, e aí a pergunta que fica é qual a extensão dessa governabilidade, né? Qual a fidelidade dessa base aliada. Tem alguns analistas políticos que colocam o outro lado. Poxa vida, agora o Bolsonaro vira refém do centrão. Será? Não sei, são todas dúvidas, indagações que ficam no ar. Eu acho que num primeiro momento eles caminham juntos, sim, até porque o Bolsonaro ainda tem um ativo eleitoral importante. E um pinga-fogo dessas reformas caras aí que o mercado está esperando para serem aprovadas nesse ano, no próximo. Pinga-fogo, primeiro semestre, o que seria inteligente da parte do governo de pegar e falar, vamos nisso aqui? Eu acho com certeza a PEC emergencial não tem outro jeito, né? Isso tem que votar rápido, e talvez a reforma administrativa. A reforma tributária eu acho que é uma coisa que está distante ainda de haver qualquer consenso mínimo no próprio Congresso sobre qual reforma, que projeto de reforma tributária aprovar. E o imposto sobre transações digitais, que seria a CPMF, também fica aí nesse mesmo balaio, muito difícil. Privatização da Eletrobras ou dos Correios eu não vejo como prioridade do governo, acho que ele vai focar em outras coisas. Esse é um tema árido, para o parlamento é árido, porque tem várias indicações políticas aí para subsidiárias da Eletrobras, também acho que não avança, acho muito difícil. E aí a ampliação do Bolsa Família, isso sim vai estar na agenda, e eu acho que bem no comecinho dessa nova legislatura, assim, da nova presidência na Câmara e no Senado, isso vai ter que ser aprovado. Tá, uma coisa que eu queria entender de você, de bastidores aí de Brasília, como que se deu essa corrida eleitoral? Porque para a gente que fica aqui só acompanhando lá de fora, óbvio, foi acirrado e foi disputado, e um candidato estoca dali, o outro estoca daqui, e um vem e tenta subir o tom, e outro vem e tenta se colocar de vítima, e rola todo aquilo. Mas a questão é o quão acirrado, dentro dos bastidores de Brasília, o quão rachado ficou esse bloco do centro. Por que eu pergunto isso? Porque tem o dia seguinte,
né? O quanto que os derrotados vão... Não, tudo bem, faz parte, vamos ali conversar. O quanto que pode rolar um ressentimento de falar, não, ali você pegou pesado, eu não gostei. Eu acho que vai rolar um ressentimento, uma Você acha que o clima foi pesado, absurda, vai demorar alguns muito, dias. Todos ali são muito. profissionais da política. Em algum momento se sentam para conversar. Mas o problema é que o tempo é um fator muito predominante aqui no mercado, que eu já te disse que está com uma ansiedade bastante alta aí para que essa agenda que a gente estava discutindo ali ponto a ponto ande o mais rápido possível. Né? Então, quanto mais tempo demore para as mágoas e feridas ali serem curadas, pior. Você viu realmente muita tensão nessa racha que o centro, o grande centro, o centrão teve, e você teme um pouco que precisa de alguns dias aí para a paz voltar a reinar ali? Ou não, dá para rápido, tudo bem, perdi, vamos lá, vamos conversar? Não, acho que vão ficar muitas sequelas. Se você ter uma ideia, eu estava conversando com uma fonte minha do DEM hoje, sobre o racha do partido, ele falou, Amanda, desculpa, eu não quero nem falar sobre esse assunto, sabe, nem em off, assim, ele estava tão chateado e tão magoado com essa disputa fratricida que aconteceu no DEM na Câmara, que ele não conseguiu nem conversar. Então, eu acho que isso é só para sinalizar, para simbolizar um pouco o grau da frustração, das sequelas, das cicatrizes que ficarão, e eu acho que principalmente nesse bloco, e aí já sinaliza para 2022, porque o que o Bolsonaro está conseguindo hoje com essa eleição na Câmara, que é muito importante, que é uma coisa que fica para depois, ele está conseguindo rachar essa centro-direita mais racional e mais democrática, comprometida com uma terceira via, com outro projeto eleitoral que não passa pelo presidente Bolsonaro para 2022. Então, quando ele conseguiu a neutralidade do DEM, que é praticamente uma adesão do DEM ao sair da candidatura do Baleia Rossi, na prática uma adesão do DEM à candidatura do Arthur Lira, nos bastidores a gente já sabe que a maioria dos deputados do DEM vai votar, acho que 21 deputados do DEM vão votar, essa é a última conta, no Arthur Lira, e aí o PSDB quase racha, mas no último momento, né, o governador João Dória também pega o telefone e entra pesadamente no PSDB para que o PSDB não oficialize essa adesão, não saia do bloco do Baleia Rossi e oficialize essa adesão ao bloco do Bolsonaro. Então, por que a gente tinha como uma aliança embrionária aí se formando? Justamente esses três partidos que deixaram aquele bloco do Centrão, lembra, oficialmente? Eles cravaram a independência no ano passado, no segundo semestre do ano passado, MDB, DEM e PSDB. Então, esses três partidos, né, que se comprometiam, né, aquele centro que se chamavam de centro democrático, não um centro fisiológico, mas um centro com um projeto de país, eles queriam ou querem, não sei, lançar uma candidatura própria a 2022. Então, quando você tem esse racha para eleição na Câmara, você também tem um racha nessa perspectiva de formar essa liderança, essa candidatura para 2022. Agora, neste momento hoje, né, política é como nuvem, a gente olha para o céu, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Mas, nesse momento hoje, parece que a adesão a uma candidatura de direita do Bolsonaro em 2022 é a maior probabilidade. É nisso que eles apostam hoje. Então, ainda tem esse efeito dessa disputa para a eleição da Câmara que não deve ser desconsiderado. Pelo contrário, é um efeito muito importante. Então, assim, essa eleição na Câmara hoje, ela é uma derrota para o Rodrigo Maia, é uma derrota para esse projeto da terceira via, é uma derrota para o João Dória, que se vê como uma das figuras que pode ser alçada essa terceira via em 2022. Então, tem vários atores políticos que saem perdendo hoje, que são justamente os antagonistas do presidente Bolsonaro. Acho que foi uma leitura muito ampla e também já trazendo cores e sabores aí do que esperar para o próximo ano, mais um ano decisivo aí no nosso país, para a nossa sociedade, nossa economia, mercados. Amanda, eu começo aqui então a endereçar para o final desse nosso bate-papo. Eu acho que vontade e assunto aqui não faltaria para a gente ficar mais uma hora. Entrar aqui para as próximas horas e esperar de fato, né, o fato consumado. A gente ficou aqui discutindo muito com o fato consumado. Rodrigo Pacheco, senador do DEM de Minas Gerais, é o próximo presidente do Senado para o próximo biênio. Agora, fica com aquele gostinho também de podermos acompanhar e ter aqui quem é o próximo presidente. Todos os ventos e vetores e fatores apontam para o favoritismo de Arthur Lira, mas ainda não tivemos o fato aqui para poder discutir. Análises foram feitas, compartilhamos aqui mais uma vez conteúdo de qualidade através do canal do BTG Pactual Digital aqui no YouTube. Fica o convite para se inscrever e ficar por
por dentro, porque voltaremos nos próximos dias, até com convite formal das próximas autoridades na Câmara, no Senado, estarem aqui presentes conosco também para podermos falar de cenário. E Amanda, fica o convite aqui também para revê-la. É sempre um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniel. Foi uma delícia esse bate-papo. Acho que agora o que as pessoas têm que ficar de olho é no placar dessa eleição, se... enfim, quem vencer vai vencer no primeiro turno, né? O único que poderia possivelmente vencer no primeiro turno é o Arthur Lira, ou não, se vai ficar para um segundo turno. Se houver segundo turno, aí não é jogo jogado, não. Aí eu acho que pode acontecer uma reviravolta, tudo pode acontecer. Hoje, até pelo placar folgado, elástico no Senado, pelo menos na minha leitura, indica, sinaliza que você vai ter uma coisa muito parecida na Câmara, ainda mais agora que as bancadas, muitas estão liberadas, estão independentes. Então, eu acho que você deve ter uma votação massiva no candidato do governo, Arthur Lira. Mas, se acontecer segundo turno, aí... não sei, aí as apostas estão soltas aí, são feitas. Mas foi ótimo participar, Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço, o cliente BTG Pactual vai ficar recebendo aí relatórios e notícias ao longo dessa noite, com as análises em tempo real de quem vence quem vence, na verdade, hoje a presidência da Câmara e os impactos dos nossos investimentos. Mais uma vez, fica o convite para se inscrever no nosso canal, voltamos em breve. A todos uma excelente segunda-feira, um excelente mês de fevereiro, até a próxima.